Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6:37. Entramos agora em águas plácidas. O mistério está desvendado. Todo aquele que vai a Cristo é porque o Pai deu a ele na eternidade. E como o mistério está desvendado, vamos desfrutar da sua alegria. Vamos falar agora um pouco sobre o Evangelho eterno. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Este é um dos mais generosos textos do Evangelho que eu lembro ter encontrado entre as capas deste livro. Generoso, em primeiro lugar, quanto às características a quem a promessa é feita. O que vem a mim. Essa é a característica. O homem pode ter sido culpado por um pecado atroz, negro demais para ser anunciado, mas se for a Cristo, não será lançado fora. Aquele pecado atroz, ele pode ter acrescentado muitos outros, preenchendo uma longa e extensa lista de condenação. Mas se ele for a Cristo, não será lançado fora. Ele pode ter ficado empedernido a todas as demonstrações de prudência e quaisquer apelos de misericórdia. Pode ter pecado muito por seu próprio desejo, mas se ele for a Cristo, não será lançado fora. Pode ter se tornado mais negro que a noite, tão negro quanto o inferno, e no entanto, se vier a Cristo, o Senhor não o lançará fora. Não sei dizer quais os tipos de pessoas que estão aqui, mas sejam ladrões, assassinos, ainda assim, eu os convido a vir a Cristo, pois Ele não os lançará fora. Suponho que a maioria dentre vós seja toleravelmente decente quanto à moral e ao caráter. E a vós eu direi, se vierdes a Cristo, Ele não vos lançará fora. Filhos de pais cristãos, ouvintes da palavra, Ele não vos lançará fora. Vós, a quem falta apenas uma coisa, mas coisa significante, Ele não vos lançará fora. Apóstatas, estarão aqui alguns que praticamente esqueceram o caminho até o santuário de Deus, para quem o sino da igreja não representa um convite? Vinde a Jesus, e Ele não vos lançará fora. Vós que cansastes da casa do Senhor e do dia de Deus, milhões de vós, mas com toda a vossa falta de amor ao Evangelho, estáis aqui esta noite, e a verdade vos pertence também. Se confiardes em Jesus, Ele não vos lançará fora. Se aqui em nosso meio existe alguém cujo caráter melhor seria não descrever, e se encolhem ao simples pensamento de serem escolhidos e mencionados pelo nome, se no entanto tais pessoas vierem a Jesus, Ele alegremente vos receberá. Seja qual for o vosso caráter, vós que estáis envoltos em mistério, não sereis lançado fora. Gostaria de poder falar àqueles que estão perturbados por uma vida de pecado, pois para aquele que passou a sua vida transgredindo as leis, o texto ainda é verdadeiro. O meu Senhor proclama um ato de perdão cobrindo todo o passado. Será como se nunca tivesse acontecido. Por intermédio de Jesus Cristo, se apenas creres nele realmente, teu passado será guardado e jogado fora, como se nunca tivesse existido, e tu nascerás novamente. Quando Naamã voltou depois de lavar-se no Jordão, lemos que sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E 2 Reis 5:14. E assim será convosco. O homem velho tomará a criança de lindos cabelos em seu colo e, passando o dedo entre os cachos da sua cabeça, dirá: meu jovem, que Deus vos guarde do pecado em que tenho chafurdado. Minha vida foi toda cheia de pecado. Agora está próxima do fim e eu não tenho mais esperanças. Quisera Deus que eu fosse de novo uma criança. O homem com 100 anos de idade pode ainda tornar-se uma criança. E aquele que tem suas barbas esbranquiçadas de infâmia pode ainda tornar-se um recém-nascido inocente por intermédio do poder da limpeza da água e do sangue que fluíram do flanco ferido de Jesus.
Ide e escrevei de ponta a ponta no véu da noite. Escrevei nas novas estrelas, se puderes, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Pendurai esta declaração no céu do meio-dia, e deixai que os raios do sol resplandam sobre ela, até que pareça ter sido escrita pelo esplendor de Deus. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. O caráter de quem vai ser recebido não é mencionado, para que mencionado um pecador, outro não pareça ter sido excluído. Nenhum limite é estipulado quanto ao tamanho do pecado. Qualquer um em todo o mundo, blasfemo, demoníaco possa ser, que venha a Cristo e será bem-vindo. Uso palavras fortes para que possa abrir bem o portão da misericórdia. Quem quer, vá a Cristo. Venha a Ele das favelas ou dos bares, do antro de jogatina, da prisão ou do prostíbulo. Jesus de modo nenhum o lançará fora. Além disso, o texto é muito generoso, pois não estabelece limite para a ida. O único limite para a maneira de ir é que vão a Cristo. Conheço alguns que vieram a Cristo correndo, passos rápidos, seguros. Você lê sobre isso nos evangelhos. Ficaram tão alegres ao ouvir falar do Salvador que correram imediatamente para o seu lado. Muitas crianças e muitos jovens fazem isso, e eles são tão abençoados. Vinde, espíritos alegres e temerosos. Ele não vos lançará fora se pulardes correndo em sua direção. Se correres subitamente para ele nesta noite, ele não vos lançará fora. Outros, um grande número, quando vão a Cristo, caminham aos poucos, lentos e claudicantes. Estão sobrecarregados com um fardo enorme de pecado e cheios de dúvidas e temores. Por isso, progridem lentamente. Não olham para Jesus e vivem, tudo ao mesmo tempo. Ficam olhando aqui e acolá, em vez de olhar para Ele. Demoram a vir, pois estão receosos, ignorantes e embrutecidos. Não vos perturbeis, irmãos. O caracol alcançou a arca, e se vierdes a Cristo, Ele não vos lançará fora, ainda que vosso passo seja tristemente lento. Alguns olham para Cristo logo que ouvem falar a seu respeito, com olhos límpidos e claros, como os de Raquel. Oh, que olhar! Eles parecem abeberar-se em Cristo e sua salvação, tudo ao mesmo tempo, com aquele olhar. Mas tenho encontrado muitos cujo olhar é como o de Lia. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante, como está em Gênesis 29, 17. Olham no meio da fumaça de suas dúvidas e da chuva de suas lágrimas e não enxergam a metade de Cristo que deveriam poder contemplar. Mas ainda assim, aquele olhar semi-encoberto os salvará. Qualquer que seja o olhar, se for em direção a Cristo, vos salvará. Comparecer aos sacramentos poderá vos condenar, e aos padres poderá arruinar-vos, mas ir a Cristo vos salvará. Se a vossa fé, bastante simples, alcançar a salvação de Cristo, existe vida naquele toque. Se vossos pensamentos lembram o Salvador, se vosso coração o abraça, se vossa alma confia nele, por mais fracos e imperfeitos que sejam em vossa ida a Cristo, ele não vos lançará fora. Esta é uma verdade gloriosa para mim, não é também para vós? Contanto que cheguemos a ele, nosso Salvador não nos lançará fora. Alegro-me por pregar este evangelho neste templo. Não estáis alegres por ouvi-lo? Se não estiverdes, triste será a vossa sorte. Em terceiro lugar, não há limite aqui quanto ao tempo, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É uma declaração gloriosa, expressa livremente, abrangendo todas as idades. Existem aqui algumas crianças, e me alegro em vê-las no meio da nossa congregação. Escutai-me, crianças. Estou contente em vê-los, e nós pregadores cometemos um grande erro se não pregamos para vocês. Meu prezado João e Jane, Maria e Tomé, desejaria que viesses a Cristo enquanto sois jovens, colocando nele a vossa confiança e tornando-se jovens cristãos. Não existe razão que vos impeça. Tendes idade bastante para morrer e idade bastante para pecar, e tendes idade bastante para crer no Senhor Jesus Cristo. Por que não fazerdes logo? Quando eu tinha apenas 15 anos, fui ajudado pelo Espírito de Deus a lançar-me com Cristo, e jamais me arrependi de ter ido a Jesus tão cedo. Quem me dera ter chegado ainda mais cedo, como quando eu conheci minha mãe. Alguns de vós ouviram falar de Jesus em vossa infância.
Seu nome fazia parte da música com que vossa mãe vos embalava. Ó, que possais conhecer a Jesus tanto pela fé como pelo ouvir. Não penseis que tereis de esperar até estares crescido antes de ir a Jesus. Temos batizado um bom número de meninos e meninas de 10, 11 e 12 anos. Falei outro dia com um menino de 9 anos e posso dizer que ele conhecia mais sobre Cristo do que muitos homens grisalhos conhecem. E ele amava Jesus com entusiasmo. Quando aquela doce criança me contava o que Cristo fez por ele, lágrimas vieram-me aos olhos. Ao ver com que felicidade e brilho ele sabia falar do que sentia em sua alma sobre o poder do Salvador para abençoar. Vós, crianças, sois como botões de flores, e todo mundo gosta mais de um botão de flor do que de uma rosa já crescida. Meu Senhor Jesus vos receberá alegremente como botão de flor. Oferecei-vos a Ele, pois Ele não vos lançará fora. Tenho certeza disso. Se alguém aqui está no extremo oposto da vida, desejo lembrá-lo de que o texto e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, aplica-se tanto aos idos como aos jovens. Ouvi certa vez um dedicado pastor dizer que se as pessoas não se convertessem entre os 5 e os 40 anos de idade, ele não acreditava que jamais poderiam ser convertidas depois disso. Eu gostaria de ter estado em seu púlpito. Não iria questionar suas declarações, mas iria compará-las com outras de outro tipo. Sem dúvida, este irmão devia viver em um local muito pequeno, ou então ele nunca havia pregado o evangelho em toda a sua extensão a toda criatura. Talvez ele não acreditasse na conversão dos idosos e, por consequência, nenhum idoso fora convertido por seu intermédio. Tenho visto tantas pessoas convertidas de uma idade como de outra, isso em proporção ao seu número, pois não existem no mundo de hoje tantas pessoas acima dos 50 como os de menos de 50. E por causa disso, uma grande proporção dos que compõem a nossa congregação são jovens. Temos em nossos cultos um bom número de ambas as idades. E quanto aos novos membros, tem notado a mesma proporção de jovens e de mulheres e homens de idade. Temos batizado, após a profissão de fé, homens e mulheres de mais de 80 anos, sobre cuja conversão tínhamos tanta convicção como sobre os dos pequeninos, nem mais nem menos. Quem ousa dizer que existe uma idade depois da qual a graça de Deus não é exercida? Desafio quem quer que seja a apresentar um texto que indique isso. E, além disso, desafio a veracidade de quaisquer observações que cheguem a tal conclusão. Minha pregação tem sido tal que jovens e idosos, em proporção igual, a têm assistido, e em igual proporção têm sido salvos. Por mais idosos que sejais, meu mestre manda que eu vos diga, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vinde, amigo velho, ainda que não possais vir sem essa bengala. Vinde, ainda que vossa vista já esteja fraca. Vinde com vosso óculos. Embora não possais fazer muito pelo mestre, ele pode fazer tudo por vós. E embora vos reste pouco tempo sobre a terra, tereis toda a eternidade para louvá-lo. Estou certo de que sereis um dos mais diligentes. Acredito que serás como uma idosa senhora que conheço. Quando lhe falei a respeito da conversão em idade avançada, ela disse: se o Senhor Jesus Cristo salvar uma velha pecadora como eu, ele nunca vai deixar de ouvir falar a respeito disso. É por isso que eu quero que ele o salve, pois ele nunca deixará de ouvir falar sobre isso. Irás louvá-lo para todo sempre, pelo que ele terá feito por vós, sem dúvida. Queridos ouvintes, vinde a Jesus. Vinde pela manhã, quando o orvalho ainda está sobre os vossos membros, pois ele não vos lançará fora. Vinde no calor do meio-dia, quando a seca dos cuidados vos assola, e ele não vos lançará fora. Vinde quando as sombras já se alongaram e a escuridão da noite chega até vós, pois ele não vos lançará fora. A porta não está fechada, pois a porta da misericórdia não se fecha enquanto a porta da vida está aberta. Correi para Cristo e encontrai misericórdia nele. Mais uma vez, amigos, notai meu texto a abençoada certeza da salvação. Diz: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. 2 ou 3 negativas na língua grega reforçam uma negativa, o que não acontece com a língua inglesa. A negativa aqui é bastante forte, diz: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu nunca o lançarei fora. O que equivale a dizer, de maneira nenhuma, por nenhuma razão,
por qualquer pretexto, por qualquer motivo, jamais durante a vida ou na eternidade eu lançarei fora a alma que vem a mim. Esta é a declaração de uma certeza absoluta da qual não há como fugir. Que bênção é repousarmos nas certezas. Certos pregadores, muito conhecidos hoje em dia, são pregadores inseguros, pois eles mesmos não sabem o que estão propondo para o amanhã. Eles elaboram seu credo à medida que vão avançando, e muito pobre em sua essência. Eu acredito em algo certo e seguro, a saber, na infalibilidade da Escritura, e que aquilo que o Senhor ali escreveu nunca será alterado enquanto o mundo existir. Meu texto é tão certo quanto a verdade de Jesus Cristo. E pudéssemos ter visto seu belo rosto, não poderíamos desconfiar dele. Pode sua imaginação tentar vislumbrar por um minuto a sempre abençoada face do Filho de Deus? Poderias olhar aquele rosto e suspeitar que houvesse ali mentira? E quando ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, como está em João 5:24. Sua declaração deve ser verdadeira. Ele nunca vos lançará fora. Sejais vós quem quer que seja, qualquer que seja o tempo da vossa vida, ou aconteça o que acontecer, desde que chegues a ele, ele jamais os lançará fora. Existem muitas razões, aparentemente, para que ele devesse lançar-vos fora, mas ele as eliminou todas, dizendo, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Isso é, de modo algum e sob nenhum pretexto, jamais lançarei fora uma alma que vem a mim, pois o Pai a me deu. E se Cristo não nos lança fora, é porque nos recebe. E se nos recebe, somos recebidos pelo coração de Deus. Somos recebidos para a vida eterna. E, eventualmente, seremos recebidos pela bênção eterna. Ó, a alegria do meu texto e sua absoluta certeza. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6:37. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e